Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, por favor. Evangelho de João, capítulo 13. O texto também vai ser projetado aqui, versos 4 e 5, mas mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João, por favor. Eu queria compartilhar com vocês um tema: a glória da humilhação. Existe glória na humilhação? João capítulo 13, verso 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Até aí. Vamos orar, vamos falar com Deus. Peça ao Senhor agora que fale o seu coração. Deus bendito, louvado seja o teu nome, por tão grande amor, pela tua misericórdia que se renova, pelos 44 anos da existência dessa igreja. E pedimos agora, Deus, que o Senhor coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. O Cristo ressurreto, o Cristo glorioso, o Cristo vencedor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E use esse momento para salvar, santificar, transformar vidas. E faça de mim apenas um instrumento em tuas mãos. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Ele nasceu numa vila obscura, filho de uma simples camponesa. Trabalhou em uma carpintaria até os 30 anos. Durante 3 anos foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca teve um gabinete, nunca foi um preletor de uma grande conferência. Não tinha casa, não tinha família, não constituiu uma família, não frequentou uma faculdade, nunca viajou mais de 350 quilômetros do local do seu nascimento. Ele só contava com 33 anos, quando a maior parte da opinião pública se lhe opôs. Seus amigos fugiram e ele foi pregado numa cruz com 2 ladrões ao seu lado. Quando morreu, foi sepultado num túmulo emprestado. 20 séculos se passaram e hoje ele permanece a figura central da raça humana. O que impressiona quando pensamos sobre a vida de Jesus é que todos os exércitos que já marcharam, todos os parlamentos que existiram, todos os reis que já reinaram juntos, não afetaram tanto a vida do homem na terra quanto esta única vida. Jesus Cristo, o Deus ferido, como eu costumo chamar, o oleiro de mãos furadas. O texto de hoje é um texto que deixa a gente de queixo caído. Eu tento imaginar cada cena desse texto. E a pergunta que eu faço é: existe glória na humilhação? Você acredita nisso? Era quinta-feira à noite. Judas já está conspirando com os religiosos para trair Jesus. Jesus está totalmente consciente de tudo que vai acontecer e ele se prepara para ter a sua última refeição com os seus discípulos, onde ele vai participar da Páscoa, e é nessa noite que ele vai instituir a ceia do Senhor. Tudo agora é aquele momento final do ministério de Jesus. Judas concorda em trair Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus, depois de realizar 7 sinais que testificam que ele é o Cristo, do sinal de transformar água em vinho até ressuscitar Lázaro, como o último sinal registrado no Evangelho de João, onde esses sinais demonstram claramente que Jesus é Deus. Ele apresenta as credenciais messiânicas, aquelas credenciais que foram profetizadas através do profeta Isaías e outros profetas também. E é por isso que quando João Batista tem dúvida se Jesus é o Cristo, se ele é o Messias mesmo, Jesus responde com essas credenciais. Quando João Batista manda a pergunta: és tu o Cristo ou devemos esperar outro? Qual foi a resposta de Jesus? Os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Esses sinais eles foram catalogados
por João com um propósito claro e específico que você vai encontrar no final do Evangelho de João, que diz assim: na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Você tem direito de não acreditar nos milagres que acontecem hoje. Eu creio em milagres hoje, oro por milagres hoje. Mas você tem direito de duvidar se esses milagres que acontecem hoje, se são verdadeiros ou não, sem com isso estar blasfemando contra o Espírito Santo. Os únicos milagres que você não pode duvidar foram aqueles que foram registrados na Bíblia, porque esses têm um propósito específico. Agora Jesus se dedica um tempo específico. Jesus fechou a porta para a multidão agora. Agora é um momento de uma imersão com seus discípulos. Um discipulado intensivo, um olho no olho, as últimas lições. E a sombra da cruz já está se aproximando. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo será sacrificado em algumas horas. As ruas de Jerusalém estão abarrotadas, cada família se preparando para a Páscoa, para aquele grande momento, e Jesus escolhe essa data para o seu sacrifício. Provavelmente por dois motivos. Primeiro, porque a Páscoa era o mais vívido tipo de Cristo do Antigo Testamento ou de toda a Bíblia. E a Páscoa era a festa onde o povo se reunia em Jerusalém e a sua morte seria pública. Do capítulo 13 até o capítulo 17 é o momento da despedida, culminando naquela oração apaixonada de Jesus, aquela oração sacerdotal, onde Jesus pede a Deus que glorifique o nome do Filho. Aliás, o Evangelho de João tem uma ênfase, a glória, e ela pode ser considerada uma palavra-chave aqui no Evangelho de João. Nós vemos a glória de Deus na encarnação, quando Jesus se fez carne, diz a Bíblia que vimos a glória do unigênito do Pai. Mas também nós vamos ver a glória de Deus na própria traição de Judas. Projeta, por favor. Quando Judas saiu, agora foi glorificado o Filho do Homem, Deus foi glorificado nele. A glória de Deus na crucificação. Então a glória de Deus é a ênfase do Evangelho de João. E nós estamos aqui na quinta-feira à noite, a noite das noites, a noite que Deus escolheu para acontecer aqueles momentos finais do ministério público de Jesus, onde ele vai ser abandonado, onde ele vai ser amaldiçoado, e ele tem consciência de tudo aquilo que vai acontecer. Aliás, desde o seu primeiro passo, onde ele aprendeu a dar o seu primeiro passo, ele nunca caminhou sem ser em direção à cruz do Calvário. A sombra da cruz já pairava sobre Cristo lá em Caná da Galileia, quando a sua mãe pediu um sinal. Ele disse: ainda não chegou a minha hora. E agora ele tem consciência que a sua hora está chegando. É a hora de beber o cálice da ira de Deus. E ele que sempre andou na agenda de Deus, todo aquele planejamento que aconteceu desde a fundação do mundo, quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, numa dança de amor, como os estudiosos chamam, planejaram ter um povo de propriedade exclusiva, e foi decidido que o Cordeiro de Deus morreria, se entregaria. E é por isso que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. A cruz já estava no plano de Deus, tudo isso para o louvor da sua glória. Quando o pecado entra no mundo, uma promessa é feita: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. E Jesus veio naquele período que é chamado de plenitude dos tempos, onde realizou vários sinais, milagres extraordinários, obedeceu perfeitamente à lei de Deus, nunca quebrou um mandamento sequer do Senhor. Mas a sua hora chegou, e ele sabia disso. Projeta, por favor. Antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você sabe o que é um cheque pré-datado? Quem tem 20 anos aqui não sabe o que é isso. Acho que nem os bancos, nem o pessoal que trabalha no banco hoje sabe o que é cheque pré-datado mais.
Mas um cheque pré-datado, antigamente, lá no início, lá na fundação do mundo, você chegava numa loja e dava um cheque pré-datado para 90 dias, e você comprava um fogão e levava para casa. 90 dias, o cheque compensava. Aqueles cordeiros que eram oferecidos lá no Antigo Testamento, eles eram cheques pré-datados. Apontava para o sacrifício, o verdadeiro sacrifício. E Jesus tem consciência que Ele sim é o Cordeiro de Deus. Ele, e somente o seu sangue é que purifica o seu povo de todo o pecado. E Ele sabe que não tem como fugir dessa hora. Aliás, Isaías 53 diz que Ele é como aquela ovelha muda que se entrega. E olha o que o Evangelho de João diz: agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. É por isso que quando Pedro tira a espada para defender Jesus, Jesus diz assim: Pedro, guarda isso, eu não preciso da sua defesa, eu vim para essa hora. A traição de Judas nunca foi uma surpresa para Jesus. Jesus sempre soube do Judas traíra. E é por isso que quando Judas lá vai falar daquela mulher que derramou aquele perfume caro aos pés de Jesus, Jesus não fica assim, cai na ideia de Judas, porque Judas era sempre aquele que roubava, que colocava a mão ali no dinheiro e tirava a sua parte, ou a parte que não era dele. Jesus sempre soube do Judas traíra. Jesus sabia da negação de Pedro, do abandono de todos. E mesmo sabendo disso tudo, diz a Bíblia que Ele amou os seus até o fim. Não deixou de amar. Verso 2: durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. O diabo e Judas estão alinhados, um só pensamento, conectados, uma conspiração para levar Jesus para a cruz. E Jesus, sabendo disso, afirmou que Judas é o filho da perdição. Não pisque. Jesus nunca foi falso com Judas, em nenhum momento, mesmo sabendo que Judas era o traíra, que iria traí-lo a qualquer momento. E Jesus amou até Judas. Não tratou Judas com indiferença, sabendo que o Judas é o traidor. E olha que Judas uma vez deu de sonso, porque Jesus pegou na hora durante a ceia e disse assim: um de vocês vai me trair. Aí Judas pegou e disse: acaso sou eu, Senhor? Aí Jesus olha para ele assim: você que está dizendo, é você que está afirmando que você é o traíra. Pergunto para você: faz sentido para nós pecadores servir alguém que vai te trair quando você tem consciência disso? Não ultrapassa a nossa capacidade de compreender? Olha o que João Calvino diz. O evangelista, projeta por favor, diz que isso foi feito enquanto Judas já havia resolvido trair a Cristo, não só para mostrar a prodigiosa paciência de Cristo, que pode suportar lavar os pés de um traidor tão perverso e detestável, mas também que ele intencionalmente escolheu o tempo em que estivesse se avizinhando da morte para a realização do que se pode considerar como o último ato da sua vida. E como Judas traiu Jesus, irmãos? Ele deu uma senha. Ele disse: olha, aquele que eu der um beijo, esse é Cristo. Porque Jesus não tinha uma áurea assim, não era diferente. Ele era um judeu comum. Na hora de prender Jesus, Judas se aproxima. E aí Jesus pergunta assim: amigo, a que viestes? Aí Judas vai dar um beijo no rosto de Jesus. Aí Jesus responde essa atitude de Judas dizendo: traístes o Filho do Homem com um beijo? Irmãos, o que é um beijo? Em qualquer cultura, um sinal de afeto, não? Mas vamos voltar para o cenáculo. Jesus agora está sozinho com os 12, e não tem nenhum milagre acontecendo, a terra não está tremendo, não tinha fumaça. Jesus está ali com os seus discípulos para os últimos momentos, as últimas lições, e algo tremendo vai acontecer.
palavras poderosas, manifestações extraordinárias do agir de Deus. Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, agindo, glorificando o seu nome, só que numa ótica diferente daquela que nós estamos acostumados. Por quê? Na nossa cultura, glória é ser servido. Na nossa cultura, glória é ter várias pessoas nos servindo, obedecendo a gente. E Jesus inverte essa lógica, porque no reino de Deus a pirâmide ela é invertida. E Jesus está preparando aqui os discípulos para a caminhada agora sem a sua presença física. E das profundezas da sua agonia, ele consegue encontrar algo positivo para dizer aos seus amigos. Os seus amigos que ainda tinha muita coisa confusa na cabeça, assim como nós também. Faltava-lhes compreensão, ou quem sabe um pouco de porção de realismo, de uma vida cruciforme, de uma vida aos pés da cruz. Numa linguagem aí do MMA, chegou a hora de separar os homens dos meninos. É esse momento. E Jesus vai agora, do capítulo 13 até o capítulo 17, usar palavras aterrorizantes. Jesus é intencional com eles. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se me odiaram, vão odiar vocês também. Olha o que Jesus diz, projeta. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegar a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Tudo isso farão com vocês por causa do meu nome. É algo específico, é porque vocês carregam o meu nome, é por minha causa. É nesse contexto que Jesus diz: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Te assusta, não? Jesus virá para você e falar assim: ó, se me odiaram, você pode ter certeza de uma coisa: eles vão odiar vocês também. John Stott diz que não era para a igreja se assustar com as coisas que acontecem. O diagnóstico Deus já deixou para a gente: seremos odiados. Cuidado quando o mundo nos aplaude. O normal é ser odiado, é ser perseguido. Paul Tripp, que é um autor que eu gosto muito, ele diz assim: projeta, realmente eu amo a honestidade das Escrituras. Não preciso de vagos ecos religiosos que me iludam dizendo que a vida é melhor do que realmente é. Não preciso de um tipo de fé que exija a negação de partes da realidade em nome da paz interior. Não quero me encontrar na posição de ter que fechar meus olhos a certas coisas e ter que fazer de conta que não existem. Se podemos ter certeza de uma coisa, é da honestidade da Bíblia. Agora chega um momento, irmãos, que confronta a nossa capacidade lógica de pensar. Olha o que o texto bíblico diz: sabendo que que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Era costume que antes que se assentassem à mesa, as pessoas lavassem os pés. Uma mesa aproximadamente de 45 centímetros. E lavar os pés era o serviço daquele escravo, assim, mais baixo. Existe um distanciamento cultural aqui, por isso a gente não consegue compreender direito. Nós não temos escravos. Não sei, alguém aqui tem escravo? Não, né? Mas as irmãs aqui, quando vocês vão à manicure, vocês ficam constrangidas quando uma pessoa vai ali e ajoelhada ali ou sentada aos seus pés começa a lavar os seus pés? Isso é estranho para você? Eu acho que não, né? É normal, normal. Mas pense um pouquinho com a cabeça dos discípulos agora. Quem são os discípulos de Jesus? Nós não somos diferentes. Os discípulos de Jesus são aqueles que queriam ser o maior, que ficavam brigando o tempo todo para saber quem queria sentar do lado direito de Jesus no seu reino e no seu lado esquerdo.
E durante muito tempo, Jesus gastou um tempo com eles, ensinando que no reino de Deus, a pirâmide era invertida, o maior o que serve. Não é aquele que quer ser servido. E no meio desses homens importantes, ou que se acham importantes, Jesus se levanta como um servo, se vestindo como um servo. Por que Jesus faz isso? O apóstolo Paulo diz que, embora sendo Deus, não considerando ser igual a Deus, ele não se apegou a ser igual a Deus. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo como ser humano. Como veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Às vezes nós achamos que a humilhação de Jesus foi quando ele foi crucificado. A humilhação de Jesus foi quando ele se fez carne, num bebê frágil. Quando ele foi comparado com qualquer ser humano, de tal maneira que as pessoas olhavam para Jesus e diziam: eis aí um pecador, um glutão, um beberrão. Às vezes nós falamos assim: eu preciso me esvaziar. Já ouviu essa expressão? Mas irmãos, nós vamos nos esvaziar de quê? Verdadeiramente, só Deus pode se esvaziar. Eu entendo quando nós falamos que precisamos nos esvaziar, mas nós não temos do que nos esvaziar. Nós apenas reconhecemos que somos vazios mesmo, criados de um material que você encontra assim no chão, pó da terra. Jesus, ele se esvaziou e se fez servo de todos, se humilhando. Aliás, ninguém humilha um homem humilhado. Já parou para pensar sobre isso? Alguém conseguiu humilhar Jesus? Não, porque ele era humilde de coração. E ele, que poderia dar todas as ordens naquele momento, ele se fez servo, tirou a vestimenta, a toalha, colocou na cintura e, adotando assim as vestes de um criado, vestes desprezadas tanto nos círculos judaicos quanto gentios. Isso deveria ter acontecido antes da ceia, mas até agora o Pedro não tomou atitude, o João não tomou atitude, Mateus não tomou atitude, ninguém. Os apóstolos estão tranquilos, sem nenhuma iniciativa. Por quê? Porque aquela pergunta, quem é o maior, ainda pairava na cabeça dos apóstolos. Eles ainda estavam disputando, sem entender esse momento crucial da história da redenção. Faltava cair a ficha, como eu falei de manhã, ou fazer o download. Eles ainda não haviam entendido a cruz de Cristo. E a cena mais escandalosa vai acontecer agora. Projeta. Não, pode projetar esse texto aí do William Hendricks. Eles ainda não tinham compreendido o fato de que a grandeza pessoal era medida com a trena do serviço. Agora projeta esse texto. Em seguida, Jesus pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Você já foi servido por alguém? Já aconteceu? Já ficou constrangido quando alguém te serviu? Irmãos, eu passei um constrangimento um tempo atrás. Depois que eu fiquei internado com problema do coração e eu precisava pedir uma autorização lá na Casa Laranja para fazer outra internação. E aí o meu médico desceu lá da UTI, eu louvo a Deus pela vida do meu médico, e ficou 40 minutos comigo, para a gente preencher toda a documentação. Sabe o que eu fiz? Eu saí da sala e fui chorar para ele não me ver chorar. Porque ele não precisava fazer isso por mim. Ele poderia dizer assim: se vira aí, fileto. Já foi servido por alguém? Não deixa a gente constrangido. Por que essa pessoa está fazendo isso? Os discípulos estão chocados, envergonhados, se esforçando para entender essa pirâmide invertida que Jesus tanto tentou ensinar para eles. Onde no reino de Deus o maior é aquele que serve. E Pedro, irmãos, vamos pensar um pouquinho com a cabeça de Pedro. Pedro viu várias demonstrações claras que Jesus é Deus. Ele viu Jesus olhar para o vento e dizer assim: baixa sua bola.
e o vento quietinho. Ele viu Jesus abraçar um leproso e não ficar leproso. Ele viu Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. Ele viu praticamente todos os sinais que Jesus operou. Jesus expulsar uma pessoa possessa de vários demônios. E agora Jesus está aos pés de Pedro. No início do ministério de Jesus, quando Jesus foi ser batizado por João Batista diz: eu não sou digno de amarrar a sandália dos teus pés. O Rei dos Reis lavar os meus pés, o Criador de todas as coisas, aquele que criou todas as aves, que nesse exato momento, em algum lugar desse planeta, uma ave rara está voando agora, sem nenhum homem estar contemplando, só para a glória de Cristo. Lavar os meus pés, isso é inadmissível, pastor. O meu pé encardido, chulesento, com unha encravada, as doces mãos que curaram várias pessoas, agora aos meus pés, isso é inadmissível na cabeça de Pedro e também na minha. Diz a Bíblia que tudo foi criado por meio e para Cristo. Sabe qual foi a resposta de Jesus diante de Pedro, da pergunta: o Senhor vai lavar os meus pés? Responde, projeta. Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. As coisas só ficaram claras para os discípulos depois da ressurreição. Só depois que eles conseguiram começar a ligar os pontos. Assim como Jesus, ele sempre avisou os discípulos: olha, eu tenho que ir para Jerusalém, e lá eu vou apanhar, lá eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro disse: não faz isso com o Senhor não, você não precisa passar por esse caminho. Olha o que Calvino diz, irmãos. Com essas palavras, somos instruídos que devemos simplesmente obedecer a Cristo, mesmo quando não percebemos a razão por que Ele quer que façamos isto ou aquilo. Obedeça, é o que Calvino está dizendo, porque nem sempre nós vamos conseguir compreender exaustivamente. Por isso o movimento é: creia para obedecer. Mas Pedro é relutante. Pedro tem dificuldade de ver Jesus aos seus pés com uma toalha e uma bacia. E aí Pedro responde. Então Pedro disse: o Senhor nunca me lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Não pisque agora. Pedro olhando para Jesus de cima para baixo. Você consegue imaginar essa cena? Jesus aqui, Tiago, olha, e Pedro olhando assim para ele. Jesus com a toalha na mão. Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não lava meus pés, não. Pedro não consegue enxergar glória nisso. Que glória existe nisso, nessa cena? O Rei dos Reis aos meus pés. Existe, irmãos, glória na humilhação? É justamente aqui que está o ponto principal. Porque a resposta de Jesus é: se eu não te servir com a minha vida, você não tem parte comigo. E o que é isso? É o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho fala de uma dádiva de Deus em Cristo Jesus. Não é o que você faz para Deus, mas o que Deus faz por você em Cristo. Onde Jesus diz que eu vim com o propósito de dar a minha vida por resgate de muitos. Aí Pedro, que é 8 ou 80, diz assim: oh, então dá um banho logo no corpo inteiro. Conhece alguém assim que é 8 ou 80? Lá em casa eu tenho uma que é 8 ou 80 também. Pedro já queria tomar um banho.
Mas ele não entendeu ainda o significado dessas palavras. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, irmãos: Pedro, quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, não precisa passar por um novo lavar regenerador novamente. Basta apenas lavar os pés. Quem um dia foi regenerado, justificado, não precisa todas as vezes que pecar ser regenerado novamente, porque essa obra já aconteceu. O que é preciso agora é um processo de santificação, porque quem já nasceu de novo ainda peca, ainda desobedece a Deus, como todos nós que estamos aqui. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Sabe o que isso significa? Você não precisa nascer de novo todas as vezes que você peca. Você precisa só pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Ou fazer o inverso, se arrepender e pedir perdão. E é isso que Jesus está respondendo para Pedro. Por quê, irmãos? Porque ainda nós andamos em ruas de barro. Nós ainda sujamos os nossos pés. E é nesse sentido que Jesus diz: tem alguém aqui que não foi lavado, tem alguém sujo no nosso meio, porque Judas nunca foi regenerado, Judas nunca foi nova criatura, Judas nunca foi convertido. Ele estava no colégio apostólico, mas ele nunca experimentou o novo nascimento. Aí Jesus continua. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam? Compreenderam o que eu fiz? Depois de 3 anos, andando com Jesus, num seminário intensivo, os discípulos ainda tinham muitas dúvidas, motivação misturada, muita coisa complicada ainda na cabeça. Mas é assim que acontece comigo e com você também, não? Às vezes nós estamos nessa caminhada cristã e às vezes não compreendemos algumas coisas que acontecem conosco. Olha o que o J.C. Ryle diz: ainda que estejamos no melhor da nossa vida espiritual, perceberemos que às vezes é difícil entender a maneira de o Senhor Jesus lidar conosco, e porque de muitas providências frequentemente nos deixará perplexos e admirados, assim como o lavar dos seus pés causou perplexidade ao apóstolo Pedro. Pedro ainda estava confuso, precisando entender algumas coisas. E aí agora Jesus vai fazer a aplicação desse sermão. Projeta, meu irmão. Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurado ou felizes serão, se o quê? Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e a quem recebe a mim, recebe aquele que enviou. O servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus não está aqui estabelecendo um novo sacramento, lavar os pés, como algumas pessoas interpretam. O que Jesus está ensinando aqui é algo muito profundo para o nosso coração, como povo do Senhor, como igreja. Por isso que Ele dá essa ordem para os seus discípulos. O que Jesus está dizendo aqui para nós, irmãos? É que é preciso sim muita humildade para lavar os pés uns dos outros. É preciso ter muita humildade para chegar para o meu irmão e dizer: meu irmão, seu pé está sujo, vamos lavar? É preciso sim muita humildade para você que está com o pé sujo aceitar que alguém que caminha em ruas de barros deseja te ajudar a lavar os pés. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Todos nós pecamos. E Deus quer usar a sua igreja como instrumento para lavar os nossos pés. Eu preciso amar os meus irmãos de tal maneira de chegar para ele e falar: meu irmão, sujou o pé, vamos lavar?
Tem um sujinho aqui. Vamos trabalhar isso? Devemos lembrar da bacia e da toalha. E não podemos ter aquele comportamento assim. Quem é você para falar assim comigo? Se você prestou bastante atenção no texto, você vê que Jesus, ninguém lavou os pés dele, até porque ele não tinha pecado. Mas eu e você, nós precisamos lavar os pés uns dos outros. É por isso que é preciso muita humildade. E aí Jesus termina dizendo: e para provar para vocês que eu sou, eu vou falar de algo que vai acontecer antes que aconteça. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está aqui consolando os outros apóstolos, dizendo: olha, eu sei da traição de Judas. Em alguns minutos o diabo vai entrar em Judas e ele vai me trair. E Jesus está dizendo: olha, eu tenho um controle absoluto da minha vida. A intenção de Jesus é mostrar para os seus discípulos que ele é sim o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Termino com algumas aplicações para nós, irmãos. O autoesvaziamento do Filho de Deus alcançou o ápice na cruz. Ele caminhou nesse serviço com os olhos abertos até a cruz do Calvário, vivendo uma vida santa, imaculada, e morreu como um maldito, preso, subjugado, amarrado por cordas de amor, assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário, recebendo a justa punição dos nossos pecados. Tudo isso por amor. E é esse amor que eu e você procuramos a vida inteira, que um casamento não pode proporcionar, que um filho não pode proporcionar, que um marido não pode proporcionar. É o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. É o amor que nós procuramos por baixo de todos os outros amores. É o amor que nos substitui na cruz do Calvário. E que John Stott escreveu de maneira linda naquele belíssimo livro A Cruz de Cristo. Projeta. A essência do pecado é o homem substituindo-se a si mesmo por Deus, ao passo que a essência da salvação é Deus substituindo-se a si mesmo pelo homem. O homem declara-se contra Deus e coloca-se onde Deus merece estar. Deus sacrifica-se a si mesmo pelo homem e coloca-se onde o homem merece estar. Você já entendeu esse amor? Você já entendeu que Deus te amou de tal maneira que entregou o seu filho para morrer na cruz no seu lugar? Se arrependa e creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A segunda aplicação que eu queria fazer é que nós não gostamos da palavra humilhação, mas quando nós pensamos que a raiz dessa palavra é humildade, aí a coisa muda. Humildade é oposto de arrogância. E como eu disse, ninguém humilha um homem humilhado. E como nós precisamos aprender com aquele que é humilde de coração. Nós somos chamados para servir. E olha o que esse autor diz: servir em amor não significa que me tornei um escravo da agenda de cada pessoa ao meu redor. Não significa ser um capacho, ao contrário, significa viver com um propósito redentor. O amor deseja o bem maior do outro. O bem maior que posso desejar para qualquer um é que essa pessoa se torne semelhante a Cristo, ou seja, que produza o fruto do Espírito. Deus faz essa obra nos eventos e relacionamentos normais da vida diária. Ele trabalha para o bem em cada situação. Eu vou falar algo que pode assustar você nessa noite. Nós não sabemos o que é amar biblicamente. Nós achamos que nós somos especialistas em amor. Às vezes porque nós temos um tempo de casados e nós falamos assim: eu posso dar aula de amor. Entendemos nessa noite que amar é servir. Olhe para as 7 palavras de Cristo na cruz. Vê se em algum momento Jesus diz assim: eu amo vocês. Você tem dúvida que Ele te amou?
Não é aquele sentimento que mexe com a nossa cabeça, do Zezé de Camargo e Luciano. Porque a Bíblia diz assim: ame o seu inimigo. E agora? Na prática, como funciona isso? Amar o meu inimigo. Se teu inimigo tiver fome, sirva o seu inimigo. Como? Dá-lhe de comer. Eu já deixei, gente, de servir pessoas que me feriram. Você já? O amor bíblico não é natural do ser humano. Louvado seja Deus, que Ele providencia o que Ele exige. Por isso a Bíblia afirma de maneira categórica que o amor é fruto do Espírito. É resultado da ação do Espírito Santo no nosso coração. O Espírito gera um fruto, e preste atenção numa coisa, e esse fruto nem é para você, porque nenhuma árvore come o seu próprio fruto. O fruto é sempre para o próximo. Quem vai colher o fruto do amor na sua vida? A pessoa mais próxima de você. Um dia acharam que pegaram Jesus, eles gostavam de tentar pegar Jesus e perguntaram assim: Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, que significa o quê? Em simples, em palavras simples, enquanto você estiver caminhando, o próximo é a pessoa mais próxima de você, que pode até ser o seu inimigo, passou por você e precisa ser servido. E olha o que o Tim Keller diz, irmãos: os teus problemas não podem impedir de servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos no caminho para a cruz. Eu sei que é difícil, é só por graça mesmo. É só pela ação de Deus na nossa vida. Naturalmente, nós não queremos, não desejamos servir ninguém. Mas se Cristo habita em nós, o servo sofredor, aí a coisa muda. Por último, gente, é preciso muita humildade para dizer: irmão, seu pé está sujo. É preciso muita humildade e amor para aceitar alguém nos dizer: seus pés estão sujos, vamos lavar. Como é difícil. Como é difícil. Mas olha o que Jesus diz em João capítulo 13. Projeta. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se o que, gente? Podem ler. Se tiverem amor uns pelos outros. Servir os irmãos a ponto de lavar os pés. Gente, eu amo praia. Quem aqui gosta de praia? Ninguém, gente? Pode levantar a mão. Olha, eu chego 8 horas da manhã e só vou embora 8 horas da noite. A gente vem da roça, quando chega na praia fica doido. E aí, o que a minha esposa faz? Geralmente quando eu estou indo embora, ela tem que pegar uma vasilha de água, né? Para tirar aquela areia que gruda. E aí ela fala: tira aí, tenta lavar os pés aí, a perna. Mas eu sempre deixo uma areia agarrada aqui atrás. E aí eu preciso da ajuda dela para jogar aqui no lugar que eu não consigo. Nós precisamos uns dos outros. Sempre ter uma areiazinha agarrada. Sempre. E precisamos de humildade para dizer: pode lavar. Ou lave, por favor. Eu preciso da sua ajuda. Seja um instrumento nas mãos do Redentor na minha vida. Que Deus me ajude e te ajude também. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, vamos falar com Deus. Deus bendito, louvado seja o teu nome por Cristo Jesus, o servo humilde, o Rei da glória, que não veio apenas para ser um exemplo para nós, mas ser o nosso Redentor. O Senhor conhece o nosso coração, Deus, a dificuldade que nós temos de servir, mas no fundo é falta de amor. E nós imploramos ao Senhor, pela ação do teu Santo Espírito que habita em nós, que gere o fruto que glorifica o teu nome.
Nos faça entender que ser um servo de Cristo é um privilégio, que servir aos nossos irmãos e até o nosso inimigo é servir ao Senhor. Na nossa cabeça essas coisas são difíceis, Senhor, mas nos ajude a entender que tudo que nós devemos fazer para o Senhor em primeiro lugar. Continue usando a Igreja Presbiteriana da Cidade Nova como instrumento nas mãos do Redentor para servir nessa cidade, amando, se entregando a Ti diariamente, buscando o poder do alto. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Assentados, queridos.